Eu sou o Lico Turli e hoje estou aqui para dar continuidade ao nosso evento. Então, hoje nós vamos conversar exatamente sobre essa arte do corpo. Nós vamos conversar sobre essa preparação. Como é que um ator, uma atriz, se prepara até chegar à sua personagem, até você vê-la no palco? Não é exatamente assim tão simples, tão 7-8. Tem muita gente por trás, tem muita preparação para a gente conseguir chegar ao ponto ideal. Para isso, então, eu vou convidar duas mulheres fantásticas, que sem elas, nossos corpos, nossas vozes, não chegariam onde chegamos. Então, eu quero convidar aqui primeiro a minha irmã Edileuza Santos. Bom dia a todos e todas. Bom, é um prazer estar aqui, né? Falar de pele negra e máscaras brancas, falar de cada um, né? De cada uma de nós nesse processo. É muito gostoso e prazeroso. Queria que você se apresentasse, porque você tem uma carreira fantástica, você faz um trabalho incrível, não só dentro da universidade, mas também fora da universidade. A gente, inclusive, se encontrou no SESC, em São Paulo, se eu não me engano, em relação ao espetáculo de dança da trupe Treme Terra, de São Paulo. E foi uma surpresa para mim, eu não sabia, eu já te conhecia há muito tempo, mas não sabia que você era a responsável também por essa trupe de São Paulo, por essa parte do corpo do Treme Terra. Então, se apresenta para a gente aqui, Edileuza. Quem é você? Bom, eu sou uma mulher negra, uma sonhadora, mas uma sonhadora no sentido de que eu posso realizar. Eu não tenho limites, né? Em relação à minha cultura, às artes, eu não tenho limite. Eu posso. O caminho está aberto. Bom, eu sou diretora, coreógrafa, dançarina, professora. Ao longo de anos, eu venho trabalhando, estudando uma metodologia para dança contemporânea com esse referencial da cultura de matrizes africanas na Bahia. Eu vim de um grupo parafolclórico. Foi essa base que eu tive, né, para poder estar nesse caminho artístico. E fiz a escola de dança, onde eu pude participar do Grupo Odundê. O Grupo Odundê foi um grupo onde pesquisou a dança contemporânea também com esses referenciais, né, de matrizes africanas. E, ao longo de anos, eu tenho esse foco. É o meu estudo, é o meu caminho, eu acredito nisso, né? Que a gente revela uma dança negra, né? Esse corpo, esses corpos negros, né? Existe uma dança, existe um universo negro, desde a dança ao canto, à religião, as artes visuais, né? As cores. Então, é nesse universo que eu sempre mergulhei. E é nesse universo que eu acredito. E por isso que eu estou aqui, pele negra e máscaras brancas. Então, Edileuza, e aí a gente se encontrou numa lanchonete no Sesc Santana, se eu não me engano, foi no Sesc Santana, Isso, foi. e me falaram, não, a gente foi buscar uma amiga que eu acho que você conhece, a gente foi buscar no aeroporto, ela está vindo para cá. Quem me falou isso foi o diretor, o João. E quando você chega, né, aí a gente continua conversando e eu convido você, falou, Edileuza, espera aí, a gente vai montar, você aceitaria fazer esse processo com o corpo de pele negra? Você tocou na hora. E aí, como é que foi, Edileuza? A gente fez audição, fez tudo, olhou, e como é que foi trabalhar com esses corpos? Eu acredito que todo o processo de pele negra e máscaras brancas, essa construção desse espetáculo,
passou por um processo educativo. Eu estava indo ontem, foi todo um processo educativo. Por que eu falo isso? Porque teve a escuta, que é muito importante. Teve os ensinamentos, que também é muito importante. Teve a cumplicidade, teve mudança de comportamento. Quando eu vejo esse elenco, quando entrou e agora, teve mudança de comportamento. Então, tudo isso perpassa pelo processo educativo. Nós começamos com um seminário. Nós começamos para as pessoas fazerem a audição, foi feito um seminário. Depois da audição, foi feito outro seminário. E aí começou os processos. Então, para mim, de início, essa construção desse espetáculo perpassa pela questão educativa. Como eu já tinha lido o livro Pele Negra de Máscaras Brancas... Estou com ele aqui. Isso! Eu li pela primeira vez quando eu fui aluna especial no programa da pós-graduação no Centro de Estudos Afro-Orientais. Foi meu primeiro contato com o Fanon, né? E depois, a convite de João Nascimento e Firmino Pitanga, para trabalhar com os corpos da CIA Treme Terra. Então, quando você me convida, eu digo, epa, que coisa boa, revisitar de novo essa obra de Fanon, né? Revisitar de novo esse pensamento de Fanon e com esse elenco maravilhoso, construindo aqui em Salvador, na minha terra. Eu digo Ave Maria, os orixás foi o que negociou, Tá certo. Então, Edileuza, eu vou convidar aqui a Joana. Chega mais, Joana, tudo bom? Tudo bem. Então, Joana, contigo foi muito próximo. Eu conversando com a Anissagé, conversando já com o Luiz, a gente também pensou, né? Vamos botar esse povo aí para falar bem, para cantar. E na hora, teu nome veio, Joana, Joana, Joana. Eu não te conhecia, é um prazer te conhecer. Teu trabalho, nossa, admiro muito. E uma imagem que eu tenho muito forte, tanto sua quanto de Edileuza, foi assim de acompanhar, mesmo depois da estreia. É incrível como vocês, todos os dias, gente, para quem está aí assistindo, né, foi assim incrível o trabalho de Joana, de Edileuza também, antes do espetáculo. 2 horas antes, 3 horas antes, elas estavam lá treinando, aquecendo voz. Joana, quem é você? Eu sou cantora, psicóloga, preparadora vocal. Essa vivência foi um presente, né? Pelo discurso em centralidade em raça, pela fala e narrativa, né? Da valorização da subjetividade das pessoas negras, onde eu pude atuar, né? Na perspectiva de voz e subjetividade, compreendendo e passando adiante, acima de tudo, né? Que voz ela é uma vibração, ela é uma frequência e tem o seu potencial terapêutico que tanto forja, quanto revela, quanto transforma as pessoas, onde essa voz, inclusive, ela canta a sua própria história, né? Cantando a canção pessoal, ancestral, desde sua gestação, onde esse processo de preparação vocal e ativação da voz ela tanto revela quando ela pode ressignificar histórias, né? Quando a Edileuza traz de uma maneira muito linda o processo educativo, né? Então, compartilho do mesmo princípio com a Edileuza, né? O processo de preparação vocal, ele teve 2 etapas, né? A primeira etapa é a ativação da voz, e essa ativação da voz ela teve 2 momentos. O momento da instrumentalização, que seria compartilhar o material didático, a concepção sobre voz e sobre som, que ela está completamente atrelada à filosofia africana, né?
Então, foi trazido um vídeo, assim como foi trazido canções afrocentradas, e todo o trabalho se desenvolve, no primeiro momento, a partir desse lugar. No segundo momento, ele já se desenvolve em fases. Essa ativação da voz, ela acontece a partir de 5 dimensões, que é a vibracional, a físico, cognitivo, emocional e psicológico. Essas 5 dimensões, elas se relacionam com 4 princípios, que é a estética da música com os elementos da música, a estética da voz com os elementos do som, a intervenção e o manejo da voz, tendo como princípio a zona proximal, né, de trabalho. Então, a dimensão com esses aspectos, elas se dividem em fases, que elas vão gradualmente se complexizando até chegar ao entrelaçamento da trilha, né? Então, a gente passa pelo processo de enraizamento da voz, onde tem o aquecimento vocal, onde tem o aquecimento sobre respiração, corpo. Depois a gente passa pelo ritmo internalizado, e aí tem várias coisas nesse ritmo internalizado, vamos ver se mais adiante eu falo. A expressão da memória sonora, né? Que você vai revelando essa tal canção pessoal, ancestral, desde o processo da gestação, e a integralidade, que é quando a gente culmina na canção. Dentro desse processo que aconteceu por 3 meses, né? Ele foi intenso durante esses 3 meses, quando a gente começou a entrelaçar com a trilha, desde esse momento, já começou um mapa de aquecimento vocal. O que é que seria isso? A partir do trabalho do cantor é ótimo, viu? Do ator-cantor, foi individualizado, personalizado o aquecimento da nota mais baixa que o ator dá em cena até a mais aguda, e os exercícios, ele compõe individualmente o empenho de cada cantor para cada cena. Então, por isso, os aquecimentos são individualizados, né? Traçando o mapa da voz mesmo, do empenho em cena. E com isso, a gente trabalhou prosódia, a gente fez a pesquisa de voz, de entonação. Eu tive bem presente nesses momentos também. Então, eu vou chamar daqui a pouco o elenco, mas antes queria só fechar contigo, que eu lembro muito bem das audições. Eu, Sim. você, o Luiz, a Alexandra, o Anissagé, a Edileuza, a gente lá tentando, né? Ouvindo, pedindo para eles cantarem. E eu lembrava que você anotava, toda hora escrevia. E no final, não sei se a gente já conversou com eles sobre isso, abertamente, né? Acho que não. Eu acho que não também, Joana. Eu só queria falar isso contigo, que não foi simples para nós, né? Pedir para eles cantarem, recantarem. Muitos ficaram ali naquela etapa. Eu queria chamar agora, eu quero começar pelas personagens, né, do Fanon. Então, esse Fanon nosso duplo, eu queria chamar a Fanon, queria chamar a Matheusa Xavier aqui. Olá, Leico. Olá a todos. Então, eu queria que você se apresentasse, né, e falasse, bem, eu acabei dando spoiler aqui, mas acho que vou fazer isso com todas e todos, sobre a personagem que você está interpretando em Pele Negra, Máscaras Brancas. A mesma pergunta, vamos falar de Pele Negra? Vamos falar de Matheusa Xavier? Quem é? Sou atriz, educadora e atualmente cursando o curso de licenciatura em teatro na Universidade Federal da Bahia, desde 2016. E isso após ter feito uma transição do curso de engenharia civil para o curso de artes cênicas, né? Então foi uma mudança muito drástica assim na minha vida pela vontade de perseguir aquilo que eu realmente desejava trilhar na minha vida, né? E a escola de teatro especificamente foi um espaço muito importante para mim. Primeiramente porque eu sempre tive uma vivência dentro do movimento negro, tanto na cidade de Feira de Santana quanto aqui na cidade de Salvador. E essa experiência dentro do movimento social me permitiu, dentro da escola de teatro, trabalhar ativamente, né, por uma reparação que justificasse, dentro do currículo,
educacional da escola de teatro a existência de referenciais teóricos negros que até então não eram tão presentes no nosso currículo, né? Algo que vem sendo alterado depois da criação do FENAC e diversos espaços de fórum, debates que foram criados dentro da escola de teatro, fruto do trabalho, né, e da discussão dos alunos e das alunas, né? Ou seja, a demanda, a pressão, a luta, a conquista foi, com certeza, de vocês. Isso. E aí essa participação de estudantes, professores e pessoas interessadas, né, por essa discussão, tomou o cenário da escola de teatro e fez com que espetáculos e discussões começassem a ser realizadas dentro da escola de teatro. E aí é importante citar, inclusive, a participação da organização Dandara Guzmão, né, que teve uma participação importante nesse processo de mobilização e de construção de uma nova narrativa de luta e de reparação dentro da escola de teatro, e que fez com que hoje nós pudéssemos colher esses frutos, né? Então, aí a gente tem hoje a presença do FENAC, a gente teve o espetáculo sobre Guzmão, Anjo Negro, e atualmente o segundo espetáculo negro da companhia, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas. E é importante dizer que a minha primeira leitura do livro de Fanon eu fiz com 16 anos de idade, no meu pré-vestibular, né, antes de ingressar na universidade, e foi um momento muito importante de descoberta, porque eu vivia naquela dúvida, né, sobre a minha racialização no mundo, né, quem era Mateusa, como Mateusa era vista, como Mateusa se comportava. E esse debate ele se tornou importante depois do livro de Fanon, justamente por ser esse confrontamento entre a imagem do branco e a imagem do negro, né? E o Brasil, por ter suas particularidades raciais, acaba que nos deixando sempre em dúvida, em confronto com a nossa identidade racial. E esse foi um momento muito importante para mim. E no momento da audição, quando ela acontece lá em 2018, eu estava saindo de um processo de depressão por conta da minha transição de gênero, por causa de alguns problemas dentro da escola de teatro, dentro da universidade, e esse momento foi um momento de reconstrução e de cura, né, da minha pessoa e da mulher que eu me tornei hoje. Então, eu sou uma mulher trans, já faz cerca de 5 anos que eu estou nesse processo de transição. Agradeço enormemente pela oportunidade que me foi me dada, né, pela equipe do Pele Negra Máscaras Brancas e por esse olhar carinhoso da diretora Onissagé, que me permitiu dar vida a essa personagem que foi a Fanon, que inclusive foi esse grande burburinho e esse grande conflito comigo e com ela também, da gente tentar descobrir como é que seria essa personagem, né? Como é que a gente pegaria uma figura masculina conhecidíssima internacionalmente e daria a oportunidade de uma mulher dar voz ao seu discurso, às suas teorias, à sua escrita, e perceber que essa voz feminina ela foi tão potente e tão necessária para que o público pudesse receber essas informações e para que, inclusive, a personagem, tanto o Fanon masculino quanto o Fanon feminino, pudessem ser uma conexão entre esses dois mundos, né, de gênero, entre essas duas particularidades que hoje na nossa contemporaneidade são muito importantes nessas discussões da mulheridade e do masculino. Então, ter essa honra de ter interpretado essa personagem foi muito importante e agradecer, inclusive, a todo o elenco e toda a equipe preparadora que me recebeu de braços abertos, e quando eu digo de braços abertos, é porque eu fui recebida como a mulher que eu sou. Em nenhum momento, atores, atrizes, as minhas preparadoras me questionaram do que eu seria ou de como eu me comportaria. Não. Era a Mateusa que estava ali presente e era a Mateusa que precisaria ser preparada. Era a voz de Mateusa que precisaria ser preparada, era o corpo de Mateusa, era o diálogo e todo o jogo cênico que foi criado comigo e o Vitor, que é o ator que eu mais jogo em cena, com o próprio Iago, que eu tenho uma cena com ele. Então, todo esse jogo ele foi criado por conta do carinho
e da particularidade da gente ter uma encenadora que dá vida à nossa individualidade. Então, Mateusa só pôde criar a Fanon mulher porque todas as minhas qualidades elas foram potencializadas pela minha encenadora, então, e pela equipe preparadora. Então, como hoje aqui não tem ninguém nos vendo, nós estamos nas nossas casas, nos nossos quadradinhos, então, na audição, Mateusa, a gente ali, né, quando te viu, começou a ideia, surgiu ali já a ideia de fazer o Fanon e a Fanon. Eu quero chamar agora o Fanon. Então, Vitor, é a mesma coisa, né? Sempre a minha pergunta, e que eu acho que é para isso que a gente está fazendo esse programa, é conhecer esses atores, essas atrizes que montaram, que trouxeram para nós Pele Negra, Máscaras Brancas. Então, e aí? O que você pode falar sobre você? Você falando de você. Quem é Vitor? Quem sou eu? Tá aí uma boa pergunta, sabia, Lico? Esse espetáculo me fez pensar muito. Quem sou eu no mundo? E hoje, graças a todas essas pessoas que estão envolvidas nesse processo, eu tenho o orgulho e a consciência de dizer que eu sou um homem preto, um continuador da história da minha família, um ator que canta, um cantor que dança, um dançarino que atua, um contador de histórias profissional. Lá em casa é todo mundo atriz, é todo mundo ator, e eu sou o único que é profissional nisso, infelizmente. E eu sou muito grato a esse espetáculo por permitir que eu olhasse para dentro, que antes de pensar em Fanon, antes de pensar na personagem, que eu pensasse em mim. E isso é mais difícil do que parece, sabe? Não é fácil. Não é fácil. Dá até emoção, né? Dá sim. Engraçado que você falando isto, mesmo eu com 59 anos, sinto a mesma coisa. Eu o tempo todo também fiquei tanto de todo o processo, audição, ensaio, depois todas as apresentações, perguntando também, né, quem sou eu ou o que fizeram comigo, o que queriam que eu fosse, até que ponto eu sou o que eu quero ser, eu fui o que queriam e eu fosse. E essa pergunta, o que fizeram comigo, ela vai exatamente pegar na minha carreira artística. Porque, olha que curioso, como eu disse antes, minha família toda é artista. É todo mundo contador de história. Todo mundo faz isso muito bem. Mas, como não é ninguém profissional, eu achava que isso não tinha valor. E aí eu fui para as escolas, eu fui fazer aula de balé clássico, eu fui fazer aula de teatro clássico, eu fui para a universidade procurando algo que eu tinha em casa. Então, a destruição do conhecimento preto, de cênico mesmo, é vivo, está acontecendo. E essa destruição me afetou diretamente. E foi isso que o Pele Negra me permitiu fazer, dizer, epa, o seu conhecimento você carrega de muito tempo. A sua sapiência está na coletividade, você não vai fazer isso sozinho. E ainda bem, né? Ainda bem que eu pude pensar em mim sob essa perspectiva, sob a perspectiva preta, sobre a perspectiva de comunidade e não do ator, mas da perspectiva de Victor, dessa subjetividade, desse corpo no mundo. E eu sou muito grato por ter podido experienciar esse momento que eu até posso dizer que foi uma abertura de mente, uma epifania de consciência. Assim. E também, lá na audição ali também, a gente tinha certeza que você estaria conosco. A tua performance
na audição mostrou tudo isso que você acabou de falar. E você traz da sua ancestralidade, dos seus ancestrais, da sua família. Você, teu sotaque não é muito soteropolitano, não. De Meu onde você sotaque não é é? de lugar nenhum, Lico. Eu tenho uma bagunça na minha família, na minha É. história pessoal. Minha família, meus pais, meus avós, meus tios, meus primos e minhas primas, são do interior do Rio de Janeiro, de Barra do Piraí. Ah, É uma cidade uhum. pequenininha, lá do lado de Volta Redonda. Conheço, conheço. Ou no, uma das... Olha, quem não conhece, perde, viu? Porque ali tem cultura. Vou te dizer, ali tem cultura. Muito jongo, muito Jongo, sim, calango. sim, sim. Aí diz, então, Rio de E Janeiro, aí depois... meus pais, lá é uma cidade de interior e tudo mais, a gente sem muita grana, para conseguir uma oportunidade melhor de vida, foram para São Paulo, capital. Minha mãe grávida de mim, Hum, nasci em São Paulo, capital. E aí meu pai conseguiu trabalho numa empresa grande, essa empresa fez a gente ficar se mudando um pouco, e aí nós fomos parar em Indaiatuba quando eu tinha 4 anos de idade. Indaiatuba é uma cidade também do interior, só que de São uhum, Paulo. uhum. E aí foi lá em que eu cresci, passei minha infância e adolescência. Foi lá que eu me descobri artista. Foi lá que eu fiz muita aula de jazz dance, muita aula de teatro. Fiz os primeiros espetáculos, assim. Foi lá que eu falei, não, é isso aqui que eu vou fazer pro resto da minha vida. Mas eu não sabia como. Eu não sabia como. E aí eu vim procurar, eu sabia que eu tinha que sair de lá. Sabia que lá não era o meu lugar. E aí eu vim parar aqui. O Sisu abriu essa porta, o Enem, né, abriu essa porta Sim, para mim, sim, sim. e eu vim parar em Salvador. E em Salvador Bom, eu encontrei o que eu estava procurando há tanto tempo, que eu decidi ser artista com 15 anos. Mas com 15 anos eu sabia que não era da forma como eu via. E aqui eu encontrei você, eu encontrei a Anissagé, eu encontrei a Edileuzo, eu encontrei Joana. Eu falei, agora sim. a nossa história é parecida, que eu também, você sabe, eu sou do Rio, vim para Uhum. Salvador e, olha, acho que vou ficar por aqui também. Consegui encontrar É bom muita demais, né? gente que você falou e também consegui encontrar vocês desse elenco, porque o que eu aprendo com vocês, né, é muito mesmo. Essas gerações, e eu vendo hoje como vocês trabalham na luta antirracista, como vocês se expressam e como eu me expressava, faz aí uma síntese muito bacana. Eu queria agora chamar aquela dupla, né? Que também é tanta história, gente, vocês não sabem, mas eu queria chamar o Moias. Olha, é também uma personagem que aparecem os lados dessas personagens. Eu queria então chamar primeiro Juliette. Oi, Julie. Quem é você, Juliette? Eu gosto de me definir quando as pessoas me perguntam, né? O que é você? Quem é você? Eu sou um coração batendo no mundo. Atualmente eu estou licencianda no curso de licenciatura em teatro, na Escola de Teatro da UFBA, desde 2015. Comecei a fazer teatro aqui no Santo Antônio. Na verdade, antes do teatro eu fazia dança, né? Isso foi uma coisa que uma das meninas em São Paulo me perguntaram de onde vinha a minha performance com a dança, onde a dança entrava na minha vida. Eu comecei primeiro a fazer dança, porque a irmã da minha melhor amiga estava dando aula de dança e Érico Braz estava dando aula de teatro. Eu não conhecia o Érico Braz, então eu falei, eu não vou fazer aula com esse homem. Vou fazer aula com Laiane. Fui fazer dança com Laiane. E aí, no meio do curso, ela precisou viajar. Eu queria estar movimentando o corpo e minha mãe falou, faz teatro com o Braz. E aí eu comecei a fazer teatro com o Érico Braz, né? Que era também morador aqui de Fazenda Cubos. Depois eu mudei de escola
E aí fui para o que a gente chamava de ginásio, né? Ensino Fundamental 2, aí saí do teatro, fiquei sem fazer nada durante muito tempo. Quando eu voltei, retornei em 2008, 2009 na companhia Axé do Teatro 18. E aí a gente montou Milagre na Bahia. Espetáculo lindo, 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 lindo. Foi o meu primeiro espetáculo profissional. Assim. E aí depois daí eu fui para Citorne. Eu decidi que era, de fato, teatro que eu queria fazer na minha vida. Eu queria seguir a carreira de atriz. Mesmo com todos os percalços, eu sempre soube que não ia ser fácil, ia ser muito difícil, eu sempre soube disso. E, ao mesmo tempo, um desejo muito grande de estar também na dança. Só que não dava para conciliar tudo. Eu ainda estava na escola, né? Estudava, estava finalizando o ensino médio. Eu tinha um curso que eu fazia de jornalismo, na verdade, um curso de repórter mobilizadora na Cipó. E aí tinha o teatro, então não tinha mais tempo, já tinha lotado os 3 turnos. E eu ficava pensando como é que eu ia entrar na dança, como é que eu ia voltar para a dança novamente. Até que eu conheci o Kuduro, a Kizomba, o Semba, a Raga. E aí pude fazer parte de um grupo durante 3 anos. Foi maravilhoso. Dançar Kuduro, conhecer Kuduro. Muito bom. Depois eu me formei na Citorne, né, Estúdio de Artes Cênicas, como atriz. Eu saí da Citorne e falei, eu vou para a UFBA e quero ser professora de teatro. Minha mãe enlouqueceu, porque ela sempre foi contra, né? Ela já visava as dificuldades que eu ia passar, né? E aí eu fui para a UFBA em 2015. Antes disso, dei aulas em alguns lugares, trabalhei muito com educação infantil, com teatro na educação infantil. Aqui no PIN, um projeto de iniciação musical, que era dirigido por João Gonzaga, que funcionava na escola comunitária de São Miguel. Trabalhei nessa escola durante um tempo, um período nesse projeto. Depois fui fazer testes em outras companhias, e aí eu montei Se Acaso Você Chegasse, que é uma homenagem a Elza Soares. E aí na UFBA, pela companhia, teve Romeu e Julieta, depois teve Guzmão, Mancho Negro, e Sua Legião, que eu acredito ser o espetáculo que tem aberto as portas, um espetáculo que abriu as portas para Pele Negra ser esse furacão que foi, assim como o Guzmão foi. Guzmão foi também. Como o Guzmão foi. Foi inédito, nunca na história da Companhia de Teatro da UFBA houve um espetáculo com tanta procura, com tantos espectadores, com o público sedento, com 200 pessoas retornando, com as pessoas brigando, eu quero entrar, eu quero assistir, né? Isso foi a primeira vez que aconteceu na história daquela escola, na história dessa companhia, né? Que a gente faz parte hoje com Pele. E Juliette é isso, sou filha, sou mãe de 5 gatas, sou a pró, sou a menina que gosta de dançar, gosto de contar histórias e ouvir histórias também. E a gente teve o espetáculo, fiz parte do Contos de Azeviche junto com o Vitor, né? Tá aqui com a gente. Foi um espetáculo maravilhoso, lindo, Dirigido que é o meu pelo TCC. Érico, né? Isso, o professor Érico José. Érico José, quem dirigiu, quem nos convidou, quem pensou esse projeto. Ele queria muito trabalhar com a Lei 10.639, montar um espetáculo que contivesse os contos africanos ou afro-brasileiros. E aí nasceu o Contos de Azeviche. Quero chamar agora o teu grande parceiro. Quando eu falo grande, é grande parceiro. Cadê Igor? Bem... Igor. Oi, estou por aqui. Sempre uma felicidade estar reunido com esse grupo. Ai, querido. A gente está longe, né? Para quem não conhece Igor, não dá para ver. Está sentadinho ali, né? Mas Igor mede 1,90 m. Eu já estou com 2,3 metros. 2,3 m. Continua crescendo o menino. Quando começou lá, 1 ano e meio, estava com 90 e pouco. Agora está com 2,3 m. Então, e aí, Igor, ao mesmo tempo, você que é tão grande, no sentido tamanho, né? E também no sentido de ator, dançarino,
o teu trabalho de corpo é simplesmente incrível. Quem é Igor? Então, eu sou Igor, eu sou ator, bailarino, arte-educador, produtor cultural, tudo um pouco, né? Eu comecei a fazer teatro na comunidade, na Fundação PRVG, e lá na Fundação, além de teatro, a gente tinha outras aulas, então acho que vem um pouco daí essa questão da corporeidade, né? Porque lá a gente fazia aula de capoeira, fazia aula de dança afro, fazia aula de teatro. Então, de início, eu já tive grandes mestres ali que não trabalhava somente o teatro, mas também trabalhava essa questão do corpo. Aí eu saí da Fundação PRVG, fui para um processo de formação que acontece no Teatro Vila Velha, que é chamada Universidade Livre de Teatro Vila Velha. Aí eu tive ali 3 anos de formação também intensa, num processo onde a gente conhece a técnica do teatro, a produção do teatro, como se faz para gerir um teatro e como colocar muitos espetáculos em cena, né? Porque existe Você todo viu tudo, né? uma engrenagem. Administração, produção e atuação, né? Exato, foi onde eu tive uma base sobre, né? Saindo do Vila, eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas companhias aqui de Salvador, como a outra companhia de teatro, que foi uma experiência incrível, que é uma companhia que já tem 15 anos, e eu entrei ali para substituir uma pessoa que é maravilhosa, que todo mundo aqui conhece, que é Anderson, que atua, toca, dança. Aí eu tomei na caixa dos peitos e foi um desafio enorme, incrível, foi uma grande experiência. E depois disso, veio a experiência do Pele Negra, né? Que foi um presente, um processo de cura, um processo de redescoberta, um processo de afirmação enquanto artista, enquanto pessoa. É importante salientar, você falando nesse negócio da audição, que o processo do Pele teve um cuidado desde lá do processo da audição, né? Onde a gente tinha um processo de aquilombamento, não um processo de competição. A gente na audição era chamado pelos nomes, não existia essa questão de numeração. E tudo foi mesmo um grande aprendizado, uma grande troca, uma grande aula. Então, acho que no final, onde saiu o resultado ali dos 10 que continuariam, não foi tão pesado para os que não puderam continuar com a gente, mas de que alguma forma continuaram ali na pesquisa, de alguma forma estavam representados por esses 10 que estavam ali em cena. Então, é importante salientar que existiu esse cuidado, né? E inclusive, é engraçado que quando eu fiz a audição do Pele, há poucas semanas antes eu tinha feito a audição do Dona Ivone Lara lá em São Paulo. E foi uma coisa super tensa, porque foi minha primeira grande audição, né? Saí daqui de Salvador, fui para São Paulo. Enfim, aquela toda grande produção, com números, isso, aquilo, tudo muito assim. E aí eu fiz 2 etapas e fui eliminado. Eu voltei para Salvador super frustrado e meio assim, né? Acho que o meu primeiro grande não foi nesse momento aí, né? E aí eu fui para a audição do Pele já meio com essa tensão de, meu Deus, é uma outra grande audição, porque foram muitos inscritos. Sim, foram muitos. Eu sou o único que não estava dentro da academia, estava ali meio que Ah, infiltrado. você não estava na academia. Então eu já fui com aquela tensão, mas logo de primeira já vocês receberam a gente com muito carinho, os meninos da produção também nos recebeu com todo cuidado e foi incrível. Eu queria agora chamar, já que a gente falou de jovens, né? Chamar também o casal de irmãos do espetáculo, né? Eu queria chamar aqui primeiro a Thalia. E aí, desculpa estar falando toda hora de audição, é porque quando eu olho para vocês, me vem primeiro aquele vídeo que cada um mandou. Lembram que vocês mandaram vídeo? E a gente viu antes esses vídeos. E eu vi aqui nesse computador, olhando, como eu estou olhando para você agora, Thalia. Eu recebi os vídeos, fiquei olhando. A gente fez a primeira coisa que a gente fez foi via vídeo. A gente ali já retirou, infelizmente, algumas pessoas. E aí, olhando para você agora no vídeo, na tela,
vem a audição, vem tudo ali. E aí, Thalia, o que você diz sobre você? Para quem está te assistindo, quem é você? Agora, eu sou uma mulher preta, atuante que está trocando a roda do caminhão em movimento, do carro, do que seja, trabalhando e construindo a minha formação ao mesmo tempo, o que é um privilégio e uma responsabilidade muito grande. E é uma coisa que parece que eu dou sorte para isso. Coletivo Froceta é um coletivo que eu fiz parte, coletivo só de mulheres de Lauro de Freitas, onde tinha multiartistas, artistas visuais, artistas de teatro, educadoras, mães de família, todas juntas em prol de um fazer artístico descentralizado do eurocentrismo e das ideologias machistas. E lá a gente produzia música, poesia, performance. Então, tinha essa participação, a gente fazia apresentações em locais fechados, em locais como a rua, e o ônibus. A gente fazia buzu juntas, ou até separadas mesmo. E aí, o ônibus, ele foi sempre uma escola muito grande para mim. O Froceta também, mas muito mais a rua. Porque na rua você tem que estar preparada para tudo. E, ao mesmo tempo, não pode largar a sua poesia, a sua poética. Então, a coisa que você fala, que me inspira muito, me fez me entender o que eu fazia. Aquela coisa da estética que reflete a ética, que reflete uma poética. Uhum. E aí eu me senti em paz comigo mesma quando eu ouvi isso de você. Porque quando a gente faz poesia no ônibus, quando a gente faz atividade de poesia, a gente é muito marginalizado enquanto artista. Então, quando você me falou isso, você me fez sentido. Não só você, cada um tem uma coisinha na minha construção que me faz ser mais segura hoje, de mim, do meu fazer artístico, principalmente. Então, eu pensei, posso dormir em paz. Estou fazendo com coerência a minha poética. Isso tem se refletido para as pessoas. Isso que eu acho que toca e que, de alguma forma, extrapolou na audição. Nunca sou só eu. É sempre um trabalho coletivo que me contamina e que sai como se eu fosse um conduto, um resultado. Eu gosto dessa sensação. Eu lembro bem também da audição. E tem umas coisas, Thalia, que eu acho que talvez a gente converse, se der tempo, né? A ideia de Edileuza de te fazer saltar, pular, né? Olha, eu lembro bem, não sei como é que é. Pula! Ai, meu Deus, tem que pular, como é que é isso? Foi muito delicado. Agarra muito ali. delicado para mim. Pois é. Porque eu vendo as pessoas serem chamadas de atrizes, eu via umas pessoas assim, bem padrãozinho, sabe? E aí vai a pessoa com seu corpo de mulher real se jogar, dá um negócio de frio na barriga. Dá um negócio. E é um trauma que já tinha me acompanhado desde 2014, quando eu comecei teatro físico poético. Eu tinha medo de machucar os meus colegas. Na minha cabeça, a técnica não era suficiente para eu não machucar o coleguinha com o meu tamanho. E aí, eu percebi que, na verdade, eu não sou tão grande assim. Igor é enorme! E elegante, e lindo, e forte, e inspirador. Eu me tirei de vários dilemas que a sociedade estava me colocando. Eu fui me despindo deles ao longo do processo. Um afeto. O carinho de vocês me afetou, me transformou, me lapidou em muitos aspectos. Óbvio que ainda faltam muitos, mas eu, com a construção que eu tinha, totalmente diferente da de vocês, muito mais da rua, muito mais do tato, da lida, de descobrir as coisas ali, me norteou bastante para que eu fizesse as coisas com mais calma, confiar que ia dar certo, que não tinha como dar errado daquela forma, e realmente não tinha como. No meu aniversário, 8 de janeiro, Edileuza propôs a carrega. De início, eu não coloquei que eu estava com medo. Fui me desafiando ali, ó, Patel. Coragem ali, ó. Rapaz, tomei uma queda de cima desses homens tudo. Eu digo, agora.
agora, me tremendo toda. Quando a gente sentou para fazer aquele resumo lá, que todo mundo sentiu, coloquei a situação, todos muito, muito, muito fofos, carinhosos, atenciosos, preocupados com como eu tinha me sentido. E eu fiquei muito feliz de não ter machucado ninguém, ninguém ter me machucado, sabendo dessa minha fragilidade, né? Que a gente passa por coisas, tá ali no meio dos atuantes, a gente espera que a pessoa esteja pronta para tudo. E eu não estava pronta para nada, no caso. E ninguém me colocou de escanteio por isso. Foi sempre o aquilombamento, o vamos trocar conhecimento, vamos se dispor. E rolou uma troca muito grande com todo mundo. Não teve uma pessoa que não teve uma troca profunda comigo de ensinamento de vida, de ensinamento de técnica. Por exemplo, Joana Bocaneira, ela fez uma revolução na minha voz. Ela me ensinou coisas assim que tinham a ver de um reflexo da minha subjetividade que estava quebrada. Que eu precisava reconstruir, dar atenção. Eu saía do ensaio, ia para casa de Joana ensaiar. Eu saía do ensaio, eu ia ensaiar com a Edileuza. Edileuza limpava meus movimentos, me ajudava a terminar com mais firmeza, com mais graça, com mais tudo, com mais yansan. E o Igor Nascimento foi um doce, dando continuidade ao ensaio de Edileuza com a gente nas temporadas em que ela, infelizmente, não pôde estar presente. Até porque a presença delas em temporada já foi luxuosíssima para nós e para o espetáculo, com consequência. Vitor, também lindíssimo. Sempre que Joana não estava por perto e eu precisava de alguma coisa, poxa, Vitor, tô hoje com a garganta assim assado. Será que se eu fizer assim vai dar certo? Não, amiga, não faz isso, porque vai te anestesiar o lugar, você vai achar que tá melhor e vai te machucar depois. Todo um cuidado, uma gentileza, uma pretitude, um empretecimento do nosso pensar, do nosso agir, que me transformou muito. Eu não desconfio mais tanto das pessoas. Eu sei que agora tem gente realmente boa ali querendo crescer a obra e crescer junto. Agora, uma contribuição que eu acho que você deu super bacana foi em relação também às músicas, nas letras das músicas. Você trouxe algum material logo no início. Fala bem rapidinho, antes de eu chamar Matheus, só sobre isso, porque era uma coisa sua já, né? Com o pandeiro, ficar improvisando, trazendo música, fazendo música e poesia no busão. Você trouxe isso para o espetáculo. Despida dessa minha ideia de que havia apenas a intelectualidade acadêmica, e sim, na verdade, intelectualidades diversas. Pensei eu, do lugar do limbo em que eu estava muito perdida, porque depois de ler Fanon, fiquei muito atravessada, sabe? E aí tem uns trechos que se referem que o único futuro que a gente tem é um futuro branco. Isso é uma morte simbólica. E eu não queria essa morte simbólica acima de tudo, porque toda a minha vida é pautada na minha arte. Então, se a minha arte morre, eu morro junto. Pensando nesse limbo, quem não tem futuro é porque não teve um passado de onde tirar. E aí eu pensei, quais são as minhas raízes pretas na minha família? Nesse processo de consulta, eu me perdi várias vezes. Tive que buscar com muito mais afinco do que as minhas outras raízes. E aí eu pensei, por que não falar disso, se é um lugar compartilhado por tantos? Lembro de Matheusa falando aqui agora há pouco sobre como é confuso você se entender a sua etnia no Brasil, onde as referências são todas tão complexas, nem todas confiáveis, o racismo é tão velado, onde você é morena aqui, outra coisa lá, não sei o que lá. Os nomes não são dados. Isso também tem reflexo nos epistemicídios que a gente sofre, das coisas que nós produzimos, mas essa questão específica se reflete na nossa identidade. Isso muda muita coisa importante. Quando eu comecei a entender a minha identidade e que eu nunca sou sozinha, o meu corpo é um corpo político, ele nunca é um corpo em vão,
Eu calada, eu estou falando o tempo todo, diversas linguagens. Então pensei, por que não falar disso? De um lugar de tanta gente. Por que não recuperar isso? Se, teoricamente, de acordo ao que as pessoas... Já que a gente está num país que é o maior país católico, as pessoas falam muito de Deus. E Deus criou o homem, não humano, o homem, a sua imagem e semelhança. Esse homem vai ser um homem branco. Eu não sou um homem branco. E eu sou humana. E eu tenho vida, e eu tenho bagagem, construção. A minha vida faz diferença no mundo. Não importa o que digam. A gente tem que dizer. E a gente está dizendo da nossa forma, ganhando espaço do nosso jeito. Sem incentivo, a gente já arrombou muita porta. Obrigado. Vou chamar então aí teu irmão. Alô, Matheus. Chega mais. Eu sou o Matheus Cardoso Santana, atualmente com o nome artístico de Matheus Umbori. Atualmente me vejo, graças ao Pele Negra, assumo a minha negritude, sou um homem preto, na luta, um guerreiro contra a decolonização, mesmo antes de saber o que é decolonização. Começo minha carreira artística em Valença, já desde pequeno, aquela história, né? Todos os artistas falam desde pequeno, aquela criança extrovertida que chama atenção, que brinca e por onde passa marca. Tanto que nos meus períodos de ensino fundamental 1 e 2, as professoras, como eu gostava muito de fazer várias coisas, arte, enfim, nas atividades que as professoras propunham, as professoras sempre me procuravam para fazer as coisas artísticas. E isso foi também para o meu ensino médio, mas eu começo a fazer teatro mesmo em 2013, com uma oficina Redescobrindo, onde eu faço meu primeiro espetáculo no palco, no tablado, que é no Centro de Cultura Olívia Barradas, que é igual ao Centro de Cultura que a gente apresentou em Alagoinhas, onde o Unisagé também começou sua carreira, né? E isso é uma das coisas incríveis que eu vejo no Pele. E fazendo o espetáculo Cuida Bem de Mim, que Lázaro Ramos e Wagner Moura também já fizeram esse espetáculo, é bem conhecido, enfim. Já fizeram essa montagem. E aí passo a fazer parte do grupo teatral Misturarte, graças a essa atuação nesse espetáculo, com Jessie Coutinho, que é uma mulher preta, é importante frisar isso. E aí, durante 3 anos em Valença, eu vou fazer o teatro com ela, eu faço o espetáculo O Que Diz a Minha Cor, que aí já começando sobre essas questões de negritude, já me aprofundando, né, meu primeiro contato. E o segundo espetáculo que eu faço com o grupo teatral Misturarte, o Vozes da África, que é um espetáculo que rodou, fez circulação, passou no edital, apresentou em 3 quilombos, a gente ia, montava um palco, apresentava para as comunidades quilombolas aqui do Jetimane, Boitaraca, enfim. E aí, depois do ensino médio, vou para a UFBA, entro na UFBA em 2017.1, acabo conhecendo esse teatro, né, acadêmico, esse teatro, esse estudo, acabo me aprofundando, um pouco não me identificando, aos poucos, ao longo do tempo eu vou entendendo que não é meio que isso que faço, aí eu fico meio perdido, encontro um quilombo, né, é importante falar desse quilombo aqui, o coletivo Fraude Pura, que é um coletivo formado por pessoas de interior e da periferia de Salvador. Então, dentro de uma escola de teatro branca, eu encontro com esse quilombo e aí esse quilombo me faz ter mais vontade de estar ali. E aí aparece o Pele Negra da minha vida como um achado, um presente dos orixás, um presente de tanto que eu ia pedindo, né, vindo nessa luta decolonial, me questionando várias coisas, a minha negritude, encontro a Unisagé. E aí ela faz uma pergunta, ela fala uma frase que me mexe comigo, né? Porque eu não me considerava preta, e aí ela fala, por ser afrobege, por ser claro, ter meus privilégios e nunca, por exemplo, nunca ter sofrido uma batida policial, essas coisas que as pessoas retintas sofrem na pele, né? Muito forte. Aí ela me pergunta assim, você conhece a ancestralidade só através do viés da dor, ou existe a questão dos seus antepassados, ou como você vê realmente a ancestralidade? E aí eu passei a enxergar com esses outros olhos a partir desse contato, e aí veio Pele Negra, e aí Iago falou, você precisa ser dirigido. Eu não conhecia o Unisagé, porque eu cheguei muito novo aqui. Então, aí ele falou, você precisa conhecer o Unisagé é a babadeira, é a melhor encenadora aqui. E Iago, com o jeito dele, é a melhor encenadora da Bahia, não sei o que, eu sempre sabia que é o Unisagé. Aí fiz a audição e é isso, fui conhecendo esse elenco incrível, essa equipe incrível do Pele Negra, Lico Tule, Edileuza, Joana Bocaneira, Nando Zamba, enfim, toda essa enormidade que é o Pele, e aí vou me redescobrindo dentro desse lugar. Deixa eu chamar, cara, teu pai, tua mãe no espetáculo. E a gente volta já, viu? Queria chamar a Manu. Tô aqui, Lico.
Agradeço aí a Bom, todos, meus mais novos, meus mais velhos. então, Manu, eu quero também que você se apresente. Eu sou mulher preta, atriz, analista de sistemas, contadora, técnica, sou um monte de coisa, tudo que esse meu espírito geminiano permite. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, que foi quando eu comecei a enveredar por esse mundo de teatro, eu estudando história, eu vi, não lembro quem foi que falou que o capitalismo tirou dos artesãos a, a parte holística de seu trabalho. E o capitalismo fez com que você tivesse a necessidade de ser uma coisa só, porque o sistema precisava que você fosse especialista de apertar parafuso, fosse o especialista em máquina, ser uma coisa só. E isso reverberou muito em mim, porque eu não quero ser uma coisa só. Eu nunca quis ser uma coisa só, eu não quis ficar nesse lugar de uma coisa só. Então, nessa época, eu estava estudando eletrônica, né, na escola técnica, no IFBA hoje, né? E lá tinha um curso com, se eu não me engano, curso de teatro. Eu disse assim, eu gosto de comunicar em casa, nessa coisa da casa, a casa da gente forma muito essas coisas que vem de dentro. Lá em casa todo mundo a gente fazia samba no final de semana quando ia, então todo mundo dançava. Minha avó gostava muito de declamar, minha avó gostava de declamar poesias. Aí sempre era assim, uma espécie de show de talentos em casa. Quem gostava de escrever dizia alguma coisa. Minha avó, ela sempre promovia isso, né? Samba aí, embora, para ver desfila, aquela coisa dos mais velhos vendo os mais novos fazendo as coisas para alegrar os mais velhos. Isso sempre foi uma constante. Então, aí eu decidi, vou lá fazer esse curso. Eu me inscrevi no curso de teatro, adorei a vida toda com essa pergunta, mas o que a eletrônica tem a ver com teatro? O que tem com isso? Tem a ver com tudo, tem a ver comigo, com Manuela. Tem a ver com esse meu posicionamento de não deixar o capitalismo dizer que eu só posso ser uma coisa só. Então, se eu não matar em mim essas várias vocações, né? Eu passo isso também para os meus filhos. Eu sempre, a vida toda, sempre onde tem direito, onde tem supressão de direito, eu sempre me envolvi com isso, porque o direito é uma coisa nossa e a gente, durante muito tempo, né, sempre não reclame, não fale, baixe a cabeça. É o meu modo de dizer não a isso tudo. Daí, desses 15 anos, comecei, né, a fazer teatro, mas a realidade, a minha realidade, sempre me mostrou que eu não podia ser só atriz. Eu nunca me permiti, como é que eu posso dizer, seguir só a questão do teatro, menos por uma questão bonita, mas mais por uma questão de necessidade também. Eu sempre me senti muito responsável pela minha mãe, pela minha família, porque minha mãe ficou viúva muito cedo. Então, eu sempre dava um jeito de conciliar o teatro com o trabalho, com outra coisa. E isso, vocês já me conhecem assim, né? A vida toda, sempre ali, escrava de dois senhores, tendo que, para não deixar de fazer o que eu gosto, fazer a minha arte, mas também tendo a necessidade de ter uma grana certa para ajudar minha mãe, agora para criar meus filhos, sempre batendo ali a porta. Infelizmente, o nosso país não abraça a arte como deveria. Você não tem uma política cultural, uma política pública de cultura que permita atores, atrizes, técnicos da arte, dançarinos, diretores viverem só da sua arte, né? Volta e meia alguém tem que conciliar, maravilha, axé para as pessoas que conseguiram vencer essa barreira e conseguem isso, mas para a grande maioria, infelizmente, isso não é a realidade. Principalmente atores e atrizes pretos e pretas, né? Sabe uma coisa que eu tenho muito gravado de você durante o nosso processo no Pele Negra? Foi quando a gente foi no TCA, eu acho que para ensaiar ainda, não foi no dia do espetáculo, Manu,
e você me confidenciou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Você disse que o seu tio, se eu não me engano, tinha construído o TCA e nunca havia entrado nele, né? E hoje naquele dia, você estava entrando naquele teatro para pisar no palco principal. Você lembra disso? Lembro, não tem como esquecer. Isso foi uma emoção muito forte. Toda vez que eu falo isso, meu coração Eu também me emociono só de agita. lembrar daquele Meu dia. tio-avô e o meu avô participaram da construção. Eles eram funcionários da Odebrecht na época e participaram da construção do TCA. Eu fiquei sabendo disso quando nós levamos minha tia-avó, eu e minha irmã, era aniversário dela, 22 de fevereiro, e levamos ela para assistir Bailinho de Quinta, cantando as músicas antigas do carnaval. Dona Margarida, Margot, Dai, como ela sempre foi carnavalesca. Aí ela estava assim, já meio adoentadinha do câncer. Aí eu e minha irmã disse, vamos levar. E fomos eu, Lígia e Pauline, minha irmã, levamos ela. E lá souberam que era aniversário dela, e a orquestra sinfônica e o maestro, eles pararam e cantaram parabéns para ela. Ela ficou em pé, super emocionada, acenando para todo, e cantaram parabéns para ela. E depois que ela sentou, o coração dela bateu na Manuela, isso aqui é muita coisa. Meu irmão, meu tio Buni e o cunhado, meu avô, Vavá, construíram isso aqui, e hoje eu estou sendo homenageada, e meu irmão nunca entrou aqui. Então, assim, a gente chorou, nós três, né? Eu, ela, minha irmã, a gente ficou muito emocionada, foi muito forte. E depois, quando eu me vi ali, naquele palco, nossa, foi muito forte mesmo. E você, né, sobrinha neta, colocou 3.100 pessoas para te verem no palco que ele construiu para você. Incrível. E até hoje eu falo nisso, isso me deixa muito... É incrível. Eu também me emociono muito. Muito emocionada. Beleza. Vou chamar, então, o pai das crianças, o nosso queridíssimo Iago. Eu sou um ator antes de Pele Negra e sou outro ator pós-Pele Negra, né? Então, quem é você, cara? Diga, então, quem é você? Eu sou Iago Gonçalves. Eu venho do Recôncavo da Bahia, pertinho ali de Santa Amaro, não tão perto, mas eu sou educado na rua, sou sambista, né? Eu fui muito educado na rua, né? Minha avó, mas minha mãe são essas duas ancestrais, assim, duas mulheres fortes que me educaram. E aí sempre falei, Iago, vai brincar, sabe? Vai se divertir. Quando é para chegar a responsabilidade, seja responsável. Mas, assim, eu sou muito brincante, assim. Quem está no meu convívio sempre vê, assim, que eu sou uma churria, gosto de brincar, gosto de tomar cerveja. Todo mundo sabe disso. E aí a gente vai levando a vida. E por que você era um e agora é outro? O que aconteceu? Lico, participar desse processo de Pele Negra, eu ouvi dos meus colegas, e Ed e Joana, Ed falou uma coisa bem importante, assim, como esse processo foi educador para todo mundo. Para todo mundo, assim, esse processo desde as audições, eu não estava fazendo uma audição. Para mim, era eu estar junto dos meus irmãos e a gente estava preparando algo para o futuro. E graças a Deus, estou participando desse algo que foi um estouro desse futuro, né? E aí, essa forma de como vocês, eu falo tanto Ani Sagé, como você, como Fabiana Soreia, como Joana, como Edileuza, que estava mais nesse processo também trabalhando com a gente, como vocês foram educados, gente, foi um processo tão milagroso, foi milagroso, é por isso que eu falo, que eu sou um ator, hoje eu sei, Lico, para onde eu quero ir, sabe? Antes eu estava um pouco perdido com vários caminhos, e aí vocês chegaram e falaram, ó, pai, é por aqui, venha com tudo e venha grandão. Que ótimo, Iago, que bom. Isso. Eu também lembro muito na audição. O que nos impressionou muito foi a sua voz. Claro, todo o seu trabalho, mas a voz, né, chegou assim. Uma voz, né? Chegou bem forte. E a gente já estava lá, Luciano Bahia, você deve lembrar bem, né? Sim. Estava Joana. E olha, uma banca
poderosa, essa equipe, né? Muito poderosa. Poderosíssima, e teve um olhar bastante refinado, bem bacana. Então diga. Não, você me fez agora eu relembrar, estando agora na sala lá na audição, na escola de dança, lá naquela sala, e eu revivendo aqui, né? Evileuza com toda a sua majestade, conduzindo o corpo. Joanda falando, gente, tranquilo, sorte, escuta o coração de vocês, vá o que vocês querem cantar, uma coisa incrível, incrível, incrível. Deixa eu chamar, então, os outros dois que compõem esse núcleo, né, digamos assim, da família. Então, eu quero chamar Tuxá. Então, meu Deus, essa pessoa é um acontecimento. Tudo bom, minha gente? Então, Tuxá, esse nome Tuxá, né? Ele diz quem é você? Quem é você, Tuxá? Com toda certeza. Se apresenta. Muito de mim. Esse nome me foi dado quando eu cheguei aqui em Salvador. Apesar dele já estar em mim, já ser meu, ele me foi dado quando eu cheguei aqui. Eu sou de Recife, sou uma mulher preta, sou indígena e por isso o nome Tuxá. Nasci em Boa Viagem, no Recife, né? Mas sou indígena aldeada também. E minha etnia é Tuxá. Quando eu cheguei aqui em Salvador para cursar artes cênicas, direção teatral, eu conheci um grupo, a Fraude Pura, colegas do mesmo ano, né, 2017, quando a gente entrou. E eu falei para todo mundo, eu sou indígena, minha etnia é Tuxá, minha aldeia está situada em Botirama, né, na região oeste da Bahia. E as pessoas começaram como meu nome artístico é Rafaela Tuxá, começaram a me chamar de Tuxá. E eu respondia, tanto que agora, quando me chamam de Rafaela, eu tenho uma certa dificuldade de responder, de tanto que eu estou ouvindo esse nome, e para mim foi um presente maravilhoso, assim, tá recebendo esse nome, é o nome que eu adotei para mim também, depois de ser artístico, é o nome que eu adotei para minha vida, e sempre que eu me apresento, às vezes eu esqueço de falar que eu sou Rafaela. Eu sou mais Tuxá que Rafaela, lamento, lidem com isso. Então, eu vim para Ibotirama, eu vim para Salvador para cursar artes cênicas, mas minha aldeia é situada no oeste da Bahia e eu nasci em Recife. Então, eu me considero um universo identitário em transição. Tenho muitas coisas assim em mim que eu acho que, aos poucos, eu estou entendendo um pouco mais. O Pele Negra Máscaras Brancas é muito responsável por esse universo identitário em transição. Sou pesquisadora também, estou na iniciação científica com gênero, identidade, raça e teatro do oprimido, né? E eu comecei a cursar medicina, depois eu fui para enfermagem. Sim. Em Feira de Santana foi onde eu conheci Mateusa, quando ainda estava fazendo engenharia. E sempre fazia teatro, né? Comecei a fazer teatro em 2004, ainda era menina, na região oeste, em Botirama, né? Participava dos festivais de poesia, de música. Eu sou aspirante a cantora, né? Cada dia que passa eu estou me entendendo mais nesse universo. E Joana é muito responsável por isso. Foi um presente estar em Pele Negra Máscaras Brancas. Esse elenco é maravilhoso o tempo inteiro, lembrando de várias coisas que a gente viveu durante esses anos que a gente está junto. E só me sentindo muito grata mesmo por participar disso tudo, né? Isso me mudou muito. A gente recebeu um questionário, algumas questões aqui para responder, e eu fiquei, em outro momento da minha vida, eu teria muita dificuldade de responder isso, mas hoje eu tenho certeza absoluta que vem, sabe? É da vivência, é do que a gente está experimentando junto, então fica fácil, é uma coisa que está aqui, está latente, sabe? Está percorrendo meu sangue, minha alma, meu pensamento. Então, eu sou muito grata por tudo isso. Eu sou isso aí, eu acho. E a tua bela voz também no espetáculo, né? Teu solo, alguma coisa assim, é um momento ímpar. O espetáculo todo é maravilhoso, mas esse momento ele é muito forte. E também uma questão que no teu texto, da sua personagem, melhor dizendo, fala, que é a questão de ser parda demais
para ser branca, parda de menos para ser preta. Mais ou menos isso, não tenho decorado exatamente Branca a fala. demais para ser preta, preta demais para ser branca. Nesse meu não lugar, como saber quem sou eu? E é esse universo identitário que está aí na transição. Eu sei que eu contemplo muita gente nessa fala. O Messager é genial, brilhante. É muito forte. Ela teve essa sacada, assim. Nesse momento, eu consigo ouvir as pessoas fungando, sabe? Nossa, eu tô me enxergando ali. Pele Negras Máscaras Brancas faz isso. Faz uma impressão dessas identidades para o palco. E as pessoas se encontram, elas choram, elas riem, elas se emocionam de todas as formas possíveis. É incrível, é incrível. É forte, é forte, é forte, é um espelho. E nesse momento, é um dos momentos com pessoas que eu assisti ao meu lado, né? Eu assisto sempre, e todas, nesse momento, tem aí essa discussão sobre quem é a cor, onde está, ou seja, essa passagem. Esse não lugar, né? Esse não lugar. Complicado. Falar sobre eu isso, me né? identifico muito também com isso, essa pigmentação aqui. A gente está escurecendo cada dia mais. Opa! Com certeza, com certeza. Beleza, deixa eu chamar então o médico, né, para a gente fechar o elenco e depois voltar a papear. Então, cadê o Wellington? O Wellington, nossa, né? Você foi um dos que mais atravessou coisas, né? Passou aí por um monte de coisas, inclusive o momento seu da iniciação. E aí, Wellington, você chegou, inclusive, então, a ser rebatizado nesse Roncó. Você saiu desse Roncó, né? Entrou no Roncó, Pele Negra, e saiu outro Aquerano. Meu nome é Aquerano Egi. Para os mais íntimos, Wellington Lima. Sou de Cajazeiras, do planeta Cajazeiras. Né? Qualquer lugar que eu chegar, qualquer país que eu chegar, eu vou dizer que eu sou de Cajazeiras, eu vim de Cajazeiras. Quem mexer com Cajazeiras, tem ideia. Sou artista, sou ator, finalmente consegui tirar o DRT. Sou poeta de rua, sou estudante de licenciatura em teatro, estou terminando, estou escrevendo um TCC. Sou candomblessista, macumbeiro, com muito orgulho. Sou MC, mestre de cerimônia. É tanta coisa, tanta coisa. E atualmente... Pode falar, fale tudo. Está ocupando a minha mente, ocupando o meu estado de espírito, minha quarentena, né? Ocupando minha mente, tanto espiritualmente como financeiramente, quanto artisticamente, são os desenhos digitais que eu estou fazendo atualmente. Você fez Gusmão também, não fez Gusmão? Sim. Fiz Gusmão, tive a oportunidade de fazer Gusmão. O primeiro espetáculo da Companhia de Teatro da UFBA, que foi majoritariamente formado por pessoas pretas, né, artistas pretos, desde a direção, a elenco, enfim, a musicalidade, a preparação de voz. E assim, quando eu falo de Gusmão, desse meu contato com o primeiro espetáculo profissional, eu vejo muito da minha entrada na universidade, que tipo, eu vim de Cajazeiras, vim de uma formação de comunidade, de teatro de comunidade. Eu nasci em um dos maiores bairros que, infelizmente, a violência e o tráfico de drogas, a violência policial é muito forte. A maioria dos meus amigos que cresceram comigo na infância já não estão mais conosco, ou estão presos, ou foram mortos pela polícia, ou por briga entre facções. E eu venho desse berço aí, desse universo violento, né, marginalizado, e eu consigo emergir disso e ter esse contato com esse outro universo, esse universo artístico profissional, né, o que está nas vitrines, o que a mídia consegue mostrar, né, porque todas as periferias, independente de ser Cajazeiras ou todas as favelas de Salvador, tem talento, tem pessoas
um talento em dança, em música, em todas as modalidades que você imaginar, tem talento, entende? E eu sempre friso isso, até na minha pesquisa de TCC agora, com fé em Deus, eu vou me formar, não aguento mais ouvir isso. Pô, vai formar quando? Vai formar quando? Mas enfim, com essa pandemia aí também, não sei como é que vai ser agora, né? E o Pele Negra, eu digo que Pele Negra na minha vida foi o auge da minha vida, eu acredito, assim, sabe? Tipo, eu faço teatro há 10 anos. Faço teatro há 10 anos tipo, agora que eu consigo, de fato, ser visto, sabe? Das pessoas verem assim, tipo, ó, você tem capacidade, você tem talento, você sabe? De encontrar pessoas como o Lico, como a Nissagé, como a Joana, como a Edileuza, como o Zâmbia, como Fabíola Nossuri, como, sabe? O Luciano, todas as pessoas. Alexandra também, não posso deixar de citar. Todas essas pessoas contribuíram, entende? Contribuíram para ver que não só em nós do elenco, né, os 10 do elenco, mas em todas as pessoas que passaram por esse processo, a seleção, a audição, tudo aquilo ali foi curador, desde a seleção até agora, onde nós estamos aqui em nossas casas, foi curador, está sendo curador, entendeu? Então, vocês tiverem esse olhar, esse apuro, esse cuidado, eu sempre digo isso, que vocês sempre tiverem esse cuidado de que fosse afetuoso, de que não fosse duro. Porque a gente passa esse processo, nós da cena, né, da arte, a gente sempre passa por esse processo que é muito duro, você tem que, bora, dá o texto, você tem, sabe? Uma coisa que me impressionou em você, impressionou, a palavra não sei nunca se é essa, mas era a sua boa leitura, de texto, de dicção. Estou falando da audição mesmo lá, né? Sempre me chamou muita atenção. É bem interessante a forma que você lê, e isso para o ator, para a atriz, é fundamental, né? Trabalhar leitura. Eu queria agora chamar, para a gente conversar, essas professoras maravilhosas e pedir para o papo correr solto. Edileuza e Joana, perguntem, falem o que vocês quiserem com esse elenco aqui. Antes disso, eu queria falar rapidamente sobre a preparação corporal, né? Ela se deu a partir das aulas de dança negra, que eu não digo que a aula de dança negra é para dançarino, eu intitulo para praticantes. Então, pensando nesses corpos, né, e pensando no corpo ancestral, que é onde sustenta toda a minha metodologia para a dança, né? Esse corpo ancestral ele está conectado aos orixás. A cada parte do corpo é conectado a um orixá. Por exemplo, o ventre é conectado ao orixá Oxum. E nisso nós temos um exercício abdominal onde eu uso a mitologia da dança de Oxum, onde ela simula o banho, né? Lembra desse exercício? Né? Simula um banho e eu utilizo essa mitologia para o fortalecimento do abdômen e segurando a individualidade de cada um deles. Né? Então, a preparação corporal foi baseada em cima desse contexto. Né? E, assim, uma das coisas que eu quero, assim, eu já falei para alguns, não falo muito, né? Porque eu puxo mais, porque eu acho que cada um deles, né? Só chegar... Às vezes você ficava de cara feia, pode falar, você ficava de cara feia. Eu digo para eles que eles só deram 40%. Isto. Eu diria 10%, eu diria 10%. Então, é sempre ali, Juliette mais, Iago, Mateusa, porque o trabalho é esse. Porque quando a gente percebe esses jovens, né? Manuela é uma jovem também, e que eu percebo que pode dar muito mais. Então, eu sempre cobrava. Aqui mais, Tuxá ainda tinha hora que eu deixava ela livre, mas dizia, epa, venha para cá. Né? Iago, Antônio, né, Antônio? O pulo, né, Antônio?
Thalita, uma equipe, um elenco que, estimulados, eles traziam ideias, gente. Né? Traziam proposições, traziam ideias, ia querendo, tanto no canto como na dança. Não, então foi fácil, foi gostoso, foi prazeroso. E outra coisa é ver esses corpos, né, no início, né, a primeira semana, a segunda, e depois você vê esses corpos tomando volume. Volume! Que é isso que o ator e a atriz precisa, né? É dar volume, o movimento. Bora, Matheus! Bora, Victor! Juliette! Iago! Então, a gente foi, né, com a postura profissional, a postura sempre ali, né, gente? Mas que a gente, em alguns momentos, a gente relaxa, a gente brinca, a gente acolhe, né? Que eu acho que é importante isso. Eu acho que esse universo negro, né? Eu acho que tem que ter o seu diferencial, e é esse acolhimento. A gente quer mais eu quero mais que Iago, que Juliette, né? A gente puxa mais, a gente diz, não, você pode mais, mas é no acolhimento, tá? É com carinho. Né? Só para vocês saberem, só para eles saberem, Edileuza, que a gente ficava, né, em cima de Igor e de Juliette, toda a apresentação, a gente ficava olhando para ver o foco e essa equidistância, sempre, né? Aí, quando terminava, pulava Edileuza, esperava o último espectador ir embora e pegava. Quem aqui foi pego por Edileuza em algum momento, hein? Ed. Olha, Ed trouxe bastante disciplina para a minha vida, né? Eu nunca tive, assim, já passei por outros processos, mas como foi dito com Nico aí e na fala dela, ela trouxe muita disciplina para a gente, principalmente para mim. Quando ela fala bem assim, pode mais, a gente pode mais mesmo. A gente fica, às vezes, relaxado e, às vezes, não quer ir tanto. Ela, bora, paz. Aí, quando a gente acerta, ela dá um pulo de alegria. Isso é tão bom pra gente. Ela dá um pulo de alegria. Se sabe fazer, por que não faz? A gente ficava assim, nessa resenha. Mas era muito bom. Aí, tem uma parte do espetáculo, né? Logo no início, eu dou um salto, né? Aí eu falo, esse salto é pra você, Ed. Ela fala, pra mim não. Tá muito distante para chegar. E todo dia. Muito bom. E todo dia eu ficava me taigando assim. Até que teve um dia que ela falou, olha, foi mais ou menos, mas a dançada não me deu bem. Olha, Ed, eu tô aqui treinando, viu, mãe? Quem mais vai falar? Matheus, quem é? Eu queria comentar, complementar, falar de Ed, que ela trouxe a palavra acolhimento. Eu acho que a gente repete tanto isso, né? Mas que é real, a gente teve mais do que preparadores, a gente laçou uma amizade com essas pessoas que trabalhou com a gente imensa. Elas tiveram o triplo de trabalho que elas deveriam ter, porque elas tinham um cuidado e um acolhimento enorme. E eu acho que por isso o espetáculo cresceu tanto, porque não existiu a gente sabe fazer, vamos parar aqui. Até essa última temporada que a gente fez em São Paulo, ele ficava, não, você pode mais. Eu falei, meu Deus, aonde eu vou? Não tenho mais espaço para expandir. E a gente percebe que existe sim espaço para expandir, existe esse crescimento, existe sim sempre essa melhora. A gente nunca chega no 100%, a gente sempre está aí para crescer. As pessoas sempre comentam muito sobre a voz de Umoia, e isso foi muito de um cuidado de Jo, de sentar no domingo na casa dela, a gente ia ali, olhando frase por frase, trabalho de... Então, houve esse acolhimento, houve esse cuidado, não foi um trabalho individual, foi um trabalho totalmente coletivo. Então, coitada, você ia domingo trabalhar na casa dela aos domingos, velho. Que isso, Joana? Ele te explorou, como é que foi isso? Conta aí, teve mais alguém ou foi só Igor que foi para sua casa trabalhar, Joana? Então existiu um reforço, fora o horário já estabelecido com todos. Ele precisava de reforço, o Igor. Igor, que horror. Olha só, tem uma questão, né? Enquanto Ed estava falando, e Igor trouxe uma fala bem interessante, que eu achava que eu não tinha mais para onde expandir.
Então, como esse processo, eu também entendi ele como educativo, foi de muito atravessamento mesmo para eles, né? Em relação, foi desafiador em relação à disciplina, tem corpo, tem voz, tem encenação, tem uma nova concepção, uma nova consciência de si dentro desse processo. E sim, por toda essa complexidade, né? A gente teve um trabalho mais aprimorado que, às vezes, o espaço e o cronograma não dava tempo mesmo de contemplar, né? Então, sim, ocorreram muitos. Acho que com todos. Eu queria pontuar essa questão aqui do corpo, que para mim foi, assim, muito importante. Eu sempre dedico minha participação, é uma dedicação pessoal, né? Minha participação no Pele Negra, na audição, ao senhor Ogum, porque, de fato, ele me segurou e foi que me levou para fez com que eu conseguisse passar por toda a audição. Eu estava com uma crise de coluna terrível, e aí que eu encontro a Edileuza, com esse jeito, com essa técnica dela de acolhimento, de respeitar e conhecedora daquele corpo negro, e isso não faz com que ela peça menos, não. Isso ela faz com que a gente consiga. Ela me ajudou muito, muito mesmo, mesmo dentro dos limites que eu estava passando, a abrir espaço para conseguir mais. Aquele acolhimento das palavras de vamos fazer, é um exigir com ternura, que faz com que você ganhe confiança e que você passe um pouco dos seus limites, mas sem você se sentir oprimido. É acolhimento mesmo. E a mesma coisa a gente sente em Joana. Joana tirou da gente, e eu até me arrisco a falar esse nome do grupo, o nosso melhor. Eu falo do melhor assim, ela fez com que a gente pudesse ver, olha, aqui eu posso mais, aqui eu tenho mais. Então, quando a Pro fala desses 40%, a gente tem consciência desses 40%, porque ela fez a gente chegar, a gente sabia que podia ir mais longe, e Joana também, com a questão da voz. Olha, cuide da sua voz, e é tudo tão empretecido. Foi tudo, essas duas mulheres, essas duas profissionais, trouxeram para nós, atores pretos, uma autonomia. Aí eu lembro até da questão da pedagogia da autonomia, né? Vocês foram, assim, vocês formaram isso tanto na gente, e me faz lembrar aquela prece de Fanon, que diz assim, ó meu corpo, faça sempre de mim um homem que questiona, um ser humano que questiona, e o questionar o todo e questionar si. Peraí, eu estou dando o melhor de mim, onde é que eu posso ir mais? Eu agradeço muito essas mestras maravilhosas e essa oportunidade que o Pele Negra nos deu de estar com essas mulheres incríveis, maravilhosas. E durante os ensaios, os primeiros momentos que a gente foi fazendo os alongamentos, e esse contato com os orixás, com o que Ed falou, né, o ritual de Oxum, aquele aquecimento com fundamentos de Oxum, eu tinha muita dificuldade com elasticidade, de alongar o corpo, e Ed sempre estava ali presente, e tipo, eu poderia me sentir mal por olhar para o lado assim, ver Igor lá, pá, botando a perna, espacate, vral, todo mundo, sabe? E aí Ed fala assim, não, eu fui assim, e eu treinei para chegar, e olha onde eu tô, você consegue, Matheus, você consegue, vai. E isso dá toda uma outra animação, sabe, para o ator, toda uma confiança mesmo, e de que você pode conseguir, que você vai conseguir dar o seu melhor. E em relação a Ed, como ela falou dessa questão dos fundamentos da filosofia iorubá, né, africana, com essa relação do homem e mulher, que eu não sabia que existia, né, o lado feminino e o lado masculino, que depois que Ed falou, eu levei isso para a vida, eu comecei a refletir nessa relação, nesse duo, que eu não sabia que existia, e aí comecei a perceber esse lado feminino meu, com algumas questões minhas que eu dei como criança, eu era um pouco afeminado,
Então, eu sempre fui muito reprimido esse lado feminino meu. Aí eu passei a olhar de uma outra forma e, enfim, para a vida isso foi muito crucial. Esse momento com Ed, essa fala de Ed, só esse pequeno momento mudou muito a minha vida. Foi um presente muito grande, porque o afeto de Edileuza, de olhar, eu tive muita dificuldade de entender o que era a Júlia para mim, porque, na verdade, eu sou Júlia também, né? Então, o meu emocional, ele transicionava muito em cena e no processo de construção da personagem eu sofri muito, e foi um sofrimento incrível. Foi como se eu tivesse sido uma lagartinha e, aos poucos, essa lagartinha foi se tornando uma borboleta. Acho que esse é o desenho melhor que eu posso dizer, assim, para trazer a experiência que eu tive em Tuxá e Júlia junto, né? E a Edileuza, Joana, Unissaja, toda a equipe e os meus colegas foram muito responsáveis para que eu entendesse esse processo de corpo. Todo mundo ganhou um orixá e eu ganhei uma cabocla. Eu sou Tuxá, eu sou indígena. E, nossa, meu Deus, eu falei, caramba, não tem como você se sentir mais contemplado, não tem como sua individualidade ser mais justificada, ser mais tocada, não tem como você ter tanto afeto. Eu me sinto muito em casa com essa galera. Mesmo aqui em casa, falando com vocês agora em vídeo, eu me sinto muito em casa. Isso aqui realmente é uma família, sabe? Estourou a quarentena e aí eu parei, o corpo parou, né? E eu falei, e agora? Não posso parar. E aí voltei a fazer as aulas de yoga, né? O professor começou a colocar as aulas online e eu comecei a fazer. Teve obra na minha casa, eu quase surtei, parei. E aí agora retornei novamente. E umas amigas falando comigo, Juliette, o que você está fazendo? Você engordou, você emagreceu. Falei, não, o espetáculo vai voltar. E aí eu não quero ter uma dificuldade com o corpo, porque eu sempre tive essa dificuldade, né? A gente teve um momento que a gente parou, ficamos um período sem fazer apresentações e depois é que voltamos a apresentar. Acho que foi pro TCA. A gente tinha acabado uma temporada e voltou pro TCA e eu tive muita dificuldade, porque o palco era enorme, tudo tinha que ser muito rápido, o cansaço chegava também com mais intensidade. E eu falei, não, vou voltar aqui às aulas, fazer algumas práticas, lembrando muito de minha proed, né? Quando ela falava assim, você pode, Juliette, não, o corpo tá preguiçoso. Cadê esse braço? Cadê essa perna? A perna tem que estar... Junta a perna, Juliette, junta a perna está separada. Eu falava, mas não dá, é difícil. E ela dá sim, porque você faz, e agora você não está fazendo. E aí, nesse trabalho, e aí depois eu estava vendo umas fotos, e umas fotos principalmente com Tuxá, né? Quando a Júlia disse que quer cantar. E aí comparando o meu corpo, porque tem umas posturas ali que dói um pouquinho, e que para mim que pro meu corpo era um pouco difícil ainda, mas que o desenvolvimento, essa progressão que houve, né? Que foi do início até acho que quando a gente estava em São Paulo, mais ou menos, de como o corpo já é outro, como eu já consigo ir subir um pouco mais, como já encontro uma zona que não é tão desconfortável, que doa menos, que não tem tanta dor na coluna, que eu tenho a lombar minha é toda destruidinha. E aí a Edileuza sempre falando, né? Lembro muito da Ed falando assim, você pode, você vai. E eu conversando com o meu corpo, a gente pode, a gente vai. A gente tá cansada, mas a gente vai ter que fazer hoje muito bonito para todo mundo. E quanto à voz, eu sempre tive um problema muito sério com a voz, né? Minha garganta sempre foi muito sensível, qualquer coisa inflamava. E eu sempre fiquei muito triste. Isso me deixava mal, arrasada. Quando chegava o aquecimento, eu não alcançava a nota, porque minha garganta estava inflamada, eu não conseguia, e aí tinha coisas que eu não fazia.
E eu ficava muito preocupada com... Porque tinha a sirene, né? Eu e o Igor é quem faz a sirene. E eu ficava assim, mana, eu não tô com a voz muito boa, então você vai ter que segurar. Você vai ter que segurar. E isso sempre me doeu muito durante o espetáculo, quando eu não estava bem da garganta, né? Porque eu sentia, porra, tô falhando com o meu. Eu não tô 100% ali com o meu amigo, com o meu parceiro, que no caso, Igor era meu parceiro em tudo. Aí eu ficava muito preocupada, né? E a Joana sempre muito carinhosa, muito afetiva, muito compreensiva, assim, muito pró, também muito amiga. A Joana vinha e falava, tá, mas vamos lá, vai até onde você consegue, não força, não fica fazendo assim, evita isso, faz isso assim que é melhor. Quando você estiver no camarim, você vai fazendo assim, ó, baixinho, para poder conter um pouquinho, para você conseguir, né, manter a voz aquecida ao longo do espetáculo, até o final do espetáculo, pelo menos você ter voz para o personagem. E essas coisas me curaram muito durante o processo e durante o espetáculo. Eu estou já com aquela questão do horário, né? A gente tem período para cada um dos episódios, são somente 3, né? E esse aqui estamos fechando esse tempo. E eu vou pedir para as professoras Edileuza e a Joana falarem, darem aí seu depoimento, seu oi ou até breve, né? Para a gente poder fechar. E sobre a Escola de Teatro Preto, que está tão falada aqui nesse vídeo, né? É isto, a gente acreditou que a universidade ela informa, ela é fundamental, nós não somos contra a universidade, não, mas ela tem um papel a cumprir. O papel dela é este de informar, estruturar, sistematizar conhecimentos da prática. Então, a gente entende que o espetáculo é que forma o artista. E este é um dos nossos objetivos aqui, com esse especial. Vamos falar de Pele Negra. Eu vou passar para elas duas. Tem alguém aqui que quer falar alguma coisa? Eu quero, na verdade, já me manifestei de uma forma muito pessoal, mas já que estamos em público, tem muita gente assistindo, eu quero agradecer. Eu quero agradecer muito pela receptividade, pelo carinho, pela empolgação de todo mundo que vai assistir a gente, pelo abraço, porque o carinho não é só da equipe para a gente, como elenco, mas também é do público, porque sem público não tem teatro. Sem público, sem você que está assistindo agora, sem você não tem Pele Negra, sabe? Eu quero agradecer do fundo do meu coração, porque juntamente com o Nissagé, Lico, Joana e todas as pessoas da equipe que foram citadas aqui, vocês também salvaram a minha vida. Então, muito obrigado de verdade. Eu quero compartilhar desse muito obrigado de Victor para com o público, agradecer principalmente quando a gente estava na nossa primeira temporada, né, muito intensa lá no TMG, as pessoas que não conseguiram ver o espetáculo logo no início, que tiveram que ficar voltando, foi graças também à comoção dessas pessoas, à sede dessas pessoas, do pensamento de Fanon, que muitas coisas boas para todos nós aconteceram, de a gente expandir, de a gente buscar outros espaços e fazer sempre melhor a cada dia o espetáculo, porque sempre tinha gente com sede de Fanon. Então, muito obrigada. Continuem, não só o espetáculo é incrível, é um formato que dá para a gente estudar imensas possibilidades do fazer artístico, mas a gente sempre lembrar de Fanon, desse homem que infelizmente não teve o reconhecimento devido que ele merecia na sua época, um grande pensador preto do nosso mundo, entende, que ajudou no pensamento, a decolonizar o pensamento ocidental, pensar sempre nesse homem preto e nas nossas mulheres pretas intelectualidades também, né? Depois do Fanon.
só para ampliar essa rede de agradecimentos, né? A gente teve um processo lindo e intenso aí. Então, acho importante também agradecer as pessoas que tiveram desde lá do seminário, que trocaram com a gente no seminário, pessoas que tiveram com a gente durante a audição. Acho que todo esse processo fortificou muito esse coletivo aqui, que durante esse ano passou por várias turbulências, várias resistências, muitos problemas pessoais, porque falar de Fanon atravessa diretamente a ferida de cada um, de cada uma. Então, tivemos muitas turbulências, alguns machucados nesse meio do caminho. Então, é muito importante agradecer a todo mundo que, de alguma forma, atravessou esse processo. Agradecer muito a Cássia, que deu um apoio psicológico a todo mundo aqui. Agradecer imensamente a essas pessoas que, de alguma forma, pincelaram e ajudaram no desenho desse processo, que foi um processo intenso e muito bem enraizado para que hoje a gente estivesse aqui coletivamente compartilhando com vocês. Gostaria de compartilhar que eu acompanhei o desabrochar de vozes, de subjetividades, e, de fato, eu acredito que qualquer pessoa pode cantar, né? E vocês têm uma capacidade incrível. E aí eu me junto com a Edileuza no falando assim, do tanto que deu, né, os 40%, e que vocês têm muito mais, que é o lugar de acreditar em vocês, porque a potencialidade ela já está aí e ela já foi ativada, né? Então tem esse lugar. A outra coisa que eu queria falar é uma perspectiva que eu não compartilhei e que eu gostaria de compartilhar agora, que é assim, a partir da filosofia africana, se acredita que pela gota de sangue, quando existe a concepção, o primeiro órgão a nascer é o coração e todo o corpo ele se desenvolve a partir do coração, com o pulmão sendo o último a ser fechado e fora do corpo é o cérebro que termina de ser fechado. Então, quando a gente está trabalhando voz, quando a gente está trabalhando corpo, a gente está trabalhando toda essa gestação sensorial ancestral das nossas vidas. E que o impacto da vida, como a gente se relaciona, é o sentir. É esse lugar do sentir que o cérebro ele só cardiografa esse processo, né? Ele só torna em palavra, só torna em manifestação, em expressão, né? E foi isso que nós vivemos durante todo esse processo. É sempre uma troca. Aprendi com cada um de vocês. E, para mim, o espetáculo Pele Negra e Máscaras Brancas vem no sentido de reafirmar o TEM, o Teatro Experimental Negro, de Abdias do Nascimento, reafirma a dança de Mercedes Batista, reafirma o grupo de dança Odundê, da Escola de Dança da UFBA, reafirma os blocos afro, o Ileaê, o Adidá, o Muzenza, o Olodum, reafirma todo o trabalho e as conquistas de todo o movimento negro no Brasil, reafirma a resistência da organização Dandara Guzmão, reafirma a trajetória de Mestre King, de Marlene Silva, reafirma todos nós, reafirma Zumbi, Dandara, é tudo isso. E viva Pele Negra. E obrigada. Lindo, minha prova. Viva Pele Negra. Arrasou, Ed. E assim nós encerramos mais esse episódio desse documentário. Vamos falar de Pele Negra? Não perca o terceiro papo.